O presidente americano Joe Biden fez ontem um discurso que teve enorme repercussão dentro e fora dos Estados Unidos por algumas de suas propostas consideradas até radicais em economia, políticas sociais, papel do Estado e a questão da diversidade e injustiça racial. Mas quão radical foi Biden? Começamos pelas mudanças propostas na área econômica e social, na reportagem da nossa correspondente Núria Saldanha, em Washington. 100 dias depois de ter assumido a Casa Branca na pior fase da pandemia, Joe Biden diz que conseguiu colocar o país nos trilhos. Os Estados Unidos estão trabalhando, sonhando, descobrindo e liderando o mundo novamente, disse o presidente em seu primeiro discurso ao Congresso para marcar a data. Nos últimos 3 meses, a gestão do democrata ofereceu mudanças à vida dos americanos. Biden chega até aqui com 220 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 administradas, o dobro do prometido. A economia do país acelerou a uma taxa anualizada de 6,4% no primeiro trimestre, graças ao auxílio do pacote de resgate de quase 2 trilhões de dólares, que foi direto para o bolso de famílias de baixa e média renda, que voltaram a consumir, impulsionando a recuperação. O presidente americano anunciou mais planos para ampliar o acesso à educação, desde a pré-escola até a universidade, além de uma série de benefícios que podem ser comparados aos dos países escandinavos, onde economia e políticas sociais andam lado a lado. E para pagar a conta dessa mudança radical, vai aumentar impostos sobre grandes fortunas e corporações. Biden ainda expressou apoio ao direito das mulheres, à causa LGBTQ, aos afro-americanos e ainda mostrou comprometimento com uma agenda que envolve o combate ao racismo. Por aqui, analistas políticos comparam os avanços de Joe Biden ao período de Franklin Roosevelt, o presidente que abriu espaço para os benefícios de bem-estar social. A calma e a natureza pacífica têm revigorado nos últimos 100 dias no país, comemora este americano que apoia Biden. Avaliar um presidente nos 100 primeiros dias de mandato é uma tradição de mais de 90 anos na política americana. Mesmo com os avanços, Biden tem 53% de aprovação no período e governa um país dividido. Republicanos e independentes reclamam que o presidente dos Estados Unidos prometeu aprovar projetos bipartidários, mas que tem aproveitado a maioria estreita no Congresso para passar pautas que só interessam aos democratas. Nosso melhor futuro não virá de esquemas de Washington ou sonhos socialistas, afirmou o único senador negro republicano, Tim Scott, que criticou os planos de Biden. Para Scott, os planos do democrata vão dividir os americanos. Vamos conversar agora então com o nosso colega jornalista, CEO da revista Raça, o Maurício Pestana. Ele está no nosso estúdio na Avenida Paulista. Maurício, é a mesma pergunta para você com um recorte específico. Nossa correspondente em Washington ouviu a pergunta da nossa Carol Nogueira, que era se o Biden era quão radical quando ele entrou com tudo aquilo que ele falou sobre políticas sociais e educativas. Na pergunta a você agora, quão radical foi o Biden no discurso dele ao abordar questões de racismo e injustiça racial, Maurício Pestana? Boa noite, William. Boa noite a todos. William, a questão racial nos Estados Unidos nos dias de hoje, ela é muito mais política do que econômica. E Biden sabe disso e sabia disso antes mesmo de entrar. Tanto é que ele escolheu uma mulher negra para ser vice. Biden fez mais, né? Biden não só escolheu uma mulher, mas ele tem feito uma política, ele tem falado muito, ele tem tornado o governo dele um governo de oratória, né? Ele formou um dos governos mais diversos, ele é o governo talvez mais diverso dos últimos 50 anos nos Estados Unidos, onde ele tem mulheres, asiáticos, ele tem representantes gays. Então, o Biden tem feito isso. Biden, ele fez mais, ele se emocionou, ele torceu, ele fez muito pela justiça para que a condenação de George Floyd acontecesse. Então, o Biden, ele tem feito uma política que é assim, ele é um político,
ele tem colocado, ele tem expressado a política, e é isso que os afro-americanos, uma boa parcela, a maioria quer. Ela quer um governo que tenha uma participação, que tenha um comprometimento, né? Que se envolva com essa questão, mas não de forma econômica ou de migalhas, né? O que eles querem mesmo é respeito. E Biden tem feito isso, e Biden tem se caracterizado por isso. Então é isso que importa e é isso que os americanos querem. William? Obrigado, Maurício. Boa noite para você aí na Paulista. Vamos fazer a mesma pergunta agora ao nosso analista internacional, Lorival Santana. É a seguinte: nós estamos querendo estabelecer, na visão de analistas, na sua agora, é a sua vez agora, Lorival, quão radical foram algumas das propostas colocadas pelo Biden no discurso dos 100 dias, isto foi ontem. Considerando, e aí a pergunta a você, Lorival, o que significa na cultura política americana o papel do Estado, e isso não só de Reagan para cá, mas se a gente pega o que significou o papel do Estado para democratas como Clinton e Obama, quão radical você viu Biden ao se referir ao papel do Estado americano? A rigor, William, na área social, o plano do Biden é incremental, quer dizer, ele amplia o acesso ao que já existe na saúde e na educação. Se você compara com as mudanças estruturais feitas pelo Franklin Delano Roosevelt, quando ele criou a Previdência Social, ou o Lyndon Johnson, quando criou o Medicare, que atende as pessoas com mais de 65 anos, e o Medicaid, que atende a baixa renda. Agora, no meio ambiente há uma mudança estrutural, porque há uma mudança de hábitos de consumo e de estilo de vida dos americanos e mudança na indústria e na infraestrutura. Na questão fiscal, há uma preocupação expressa, por exemplo, pelo Lawrence Summers, que foi secretário do Tesouro do Clinton e conselheiro do Obama, de que pode haver um superaquecimento por causa dessa injeção de trilhões de dólares na economia e, portanto, mais inflação. Eu perguntei sobre isso ao economista Fernando Sotelino, que foi um alto executivo de bancos aqui no Brasil e hoje é professor de finanças na Universidade de Columbia, em Nova York. Ele disse que ele confia na equipe do Biden, que quer gastar, mas quer gastar bem, que essa é a intenção do Biden. E que ele deu um cheque nos republicanos. Se vocês não quiserem tributar um pouco mais os super ricos, menos do bem se pode fazer. Então ele está mais com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, com o presidente do Fed, Jerome Powell, do que propriamente com o Summers nessa. William.